Sabe aquele imposto que a gente paga todo santo dia, mas que não aparece em nenhum holerite? Pois é um custo invisível que tá comprometendo o futuro do Brasil. E o impacto vai da sala de aula até a segurança na rua. Hoje, a gente vai entender o tamanho real desse estrago. Para começar, vamos colocar lado a lado dois fatos. E são dois fatos do mesmo ano que, olha, são bem alarmantes. De um lado, o Brasil bate um recorde negativo, a pior nota da história no Índice Global de Corrupção. Do outro, os nossos estudantes, eles estão de 5 a 6 anos atrasados em comparação com os colegas de outros países. E aí a gente olha para isso e pensa: será que é só coincidência? Bom, a análise que a gente vai fazer aqui, toda baseada em dados, mostra que não é coincidência ou não. Esses dois pontos estão, na verdade, totalmente amarrados. A primeira onda de choque dessa conexão, e talvez a mais trágica de todas, bate direto na educação. O resultado é o que a gente pode chamar de uma geração perdida. Uma geração que tem o seu potencial minado antes mesmo de pensar em entrar no mercado de trabalho. Olha só esse número, menos 196. Assim, solto ele pode não dizer muita coisa, né? Mas ele representa um verdadeiro abismo. Essa é a diferença de pontos do Brasil para Singapura na avaliação de educação mais importante que existe no mundo, o PISA. Tá, mas e o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa o seguinte: um jovem brasileiro de 15 anos tem as mesmas habilidades que uma criança de 9 ou 10 anos lá em Singapura. É chocante. Enquanto um está se preparando para a economia do futuro, o nosso jovem mal consegue dominar o básico. E só para deixar claro, o PISA não é aquela prova de decoreba, sabe? De decorar fórmula, não. Ele mede uma coisa muito mais fundamental, a capacidade de pegar o que se aprendeu em leitura, matemática, ciências e usar isso para resolver problemas da vida real. Por isso que ele é considerado o padrão ouro da educação no mundo todo. E é aqui que a gente chega no ponto central. Muita gente pode pensar que o problema é falta de dinheiro, mas não é. O Brasil investe em educação uma porcentagem do PIB parecida com a de muitos países ricos. O problema mesmo é a qualidade desse gasto. A corrupção age como um ralo gigante, sabe? Que suga o dinheiro que deveria ir para a merenda escolar, para a infraestrutura, para o treinamento dos professores. É um sistema que não só falha em educar, como, na verdade, trabalha ativamente para manter a desigualdade. Mas olha, o estrago não para na porta da escola. O impacto da corrupção é como uma pedra jogada na água. As ondas vão se espalhando e atingem outros pilares da nossa sociedade, colocando em risco a segurança e a nossa própria união como povo. Essa frase é muito forte porque ela vai direto na ferida. A violência urbana que a gente vê todo dia, ela não nasce do nada. Ela cresce, ela floresce justamente onde o Estado está fraco, corroído pela corrupção. É essa fraqueza que abre a porta para o crime organizado entrar, se infiltrar e, em muitos casos, tomar o controle. O que a gente vê, no fim das contas, são dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem os países com instituições fortes, íntegras. Lá, o resultado é mais segurança, mais bem-estar social. Do outro lado, bom, nos países onde a integridade falha, a violência vira a regra, os serviços básicos entram em colapso e, como sempre, a conta mais salgada fica para quem tem menos. Tá, mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Essa situação que a gente vive hoje não apareceu do nada, de uma hora para outra. Ela foi construída, ou melhor, destruída, ao longo da última década. Foi uma queda constante, um retrocesso que os números deixam bem claro. Essa linha do tempo aqui conta a nossa história recente. Olha só, lá por 2012, 2014, a gente estava no nosso melhor momento, com 43 pontos. Mas a partir daí, foi ladeira abaixo. Uma queda livre que levou a gente para o fundo do poço em 2024 com míseros 34 pontos, de 100. Em 10 anos, a gente andou para trás. E o que explica essa queda toda? Bom, os especialistas apontam basicamente para 3 fatores. Primeiro, as instituições que deveriam controlar e fiscalizar foram enfraquecidas, perderam força e autonomia para investigar e punir. Segundo, o crime organizado foi se infiltrando cada vez mais no Estado, nos partidos, sabe, corroendo tudo por dentro. E terceiro, e talvez o mais frustrante, a paralisia. Simplesmente não tivemos nenhuma reforma estrutural séria para combater a corrupção de verdade. Ok, a gente já entendeu as causas, as consequências sociais. Agora vamos falar do que mais dói no bolso: dinheiro. Qual é a conta final? Quanto, em reais, a corrupção custa para o país? Se prepare, porque o número é tão absurdo que é até difícil de imaginar. 500 bilhões de reais. Essa é a estimativa do prejuízo que a corrupção causa no Brasil todo ano.
Isso é mais ou menos 5% de tudo que o país produz. É um ralo monumental por onde o nosso futuro está indo embora. E para a gente ter uma ideia do que esse dinheiro significa, com 500 bilhões por ano daria para fazer o quê? Daria para dobrar o orçamento da educação e o da saúde e ainda financiar um monte de obras de infraestrutura pelo país. E, pasmem, ainda ia sobrar dinheiro. Esse é o preço que a gente paga, o custo da oportunidade perdida. Então, quando a gente olha para tudo isso, a conclusão leva a gente para uma reflexão que é fundamental. A situação do Brasil não é um destino, sabe? Não estava escrito nas estrelas. É, na verdade, o resultado de escolhas que foram feitas. E a boa notícia é que, se é resultado de escolhas, outras escolhas podem levar a gente para outros resultados. Agora, só para a gente se localizar no mapa mundi da integridade, olha a Dinamarca, que é a líder do ranking, 90 pontos. Uruguai, aqui do nosso lado, 73 pontos. E o Brasil, com 34. A gente está jogando em outra liga, infelizmente. E aqui para a mensagem mais importante de todas. Essa diferença enorme de pontos, de 56 para a Dinamarca, 39 para o Uruguai, isso não tem nada a ver com sorte, com geografia, nem com aquele papo de cultura. Tem a ver com uma coisa: escolhas. Escolhas institucionais. Sobre quais valores a gente quer priorizar, sobre como a gente quer construir o nosso Estado e sobre o nível de integridade que a gente exige de quem está no poder. No fim das contas, a equação é simples. Integridade gera desenvolvimento. Corrupção gera desigualdade. Não é uma questão de sorte nem de geografia, é uma questão de escolha institucional. A grande pergunta que fica no ar é: qual caminho o Brasil vai de fato escolher seguir?